Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia em versão gravada. E o hacker da Vaza Jato volta ao noticiário. E agora sob a descoberta de que ele colaborou com os militares procurando achar algum problema nas urnas. Ele foi contratado para fazer esse serviço na linha completamente oposta ao que ele fez em 2019 ao grampear Sérgio Moro, Dallagnol, enfim, a Lava Jato inteirinha. E com isso facilitar a libertação do Lula. Walter Delgatti foi muito apreciado, foi muito elogiado pela esquerda, principalmente pela esquerda pró-Lula, porque ele realmente, com aquele ato de invadir os grupos de Telegram do Sérgio Moro, do Dallagnol, ele realmente prestou um serviço, não ao PT, não ao Lula, mas ao país. Porém, agora o que se percebe é que os objetivos dele talvez não fossem tão sublimes, tão benfazejos quanto se pensou. O Walter Delgatti foi comprado pela Carla Zambelli, que é talvez a pior das bolsonaristas, né, que atualmente está foragida nos Estados Unidos. E esse fato começou a se desenhar ao longo deste ano, essa aproximação do Walter Delgatti com o bolsonarismo. Ainda neste ano, em 2022, veio à luz, através de uma reportagem da revista Veja, que inclusive fotografou o hacker ao lado de Carla Zambelli e entrando e saindo do Palácio do Planalto para se reunir com o Bolsonaro antes da campanha. A Zambelli quis fazer com que o Walter Delgatti trabalhasse para o Bolsonaro para tentar ajudá-lo de alguma maneira a incriminar o Lula, e o Walter Delgatti aceitou essa missão. E depois o que se ficou sabendo foi o seguinte, que o Walter Delgatti estava precisando desesperadamente de dinheiro e que ele reclamava de que não havia gratidão, ele se sentiu não reconhecido pelo PT por não ter lhe dado alguma coisa, não ter lhe dado dinheiro, não ter lhe dado algum cargo, qualquer coisa assim. E aí ele foi para o lado do Bolsonaro, que lhe ofereceu dinheiro. E nesse momento fica no ar uma crítica que foi feita por parte da militância petista, no sentido de que o partido deveria ter ajudado o Walter Delgatti financeiramente. Basicamente é isso, não é? Através de um cargo, através de dinheiro, através de alguma coisa. E o PT realmente mostrou que teve visão nesse caso. Apesar de o trabalho que o Delgatti e mais algumas pessoas fizeram ao desmascarar a Vaza Jato, o que o PT sabia? O PT sabia que se aproximasse do Walter Delgatti, se desse dinheiro a ele, se fizesse qualquer tipo de movimento em direção ao Walter Delgatti, basicamente poderia desmoralizar a Vaza Jato. A Vaza Jato foi acusada pelo Sérgio Moro de estar... A Vaza Jato, na verdade, é o trabalho do Walter Delgatti, que ele é a Vaza Jato. E a Vaza Jato foi acusada pelo Sérgio Moro e pela própria Lava Jato de ser uma farsa engendrada pelo PT. O Moro e todo o resto da Lava Jato acusaram o PT de ter contratado Walter Delgatti para invadir
os grupos de Telegram, os celulares de Moro, Dallagnol e de tantos outros procuradores na história que todo mundo conhece. E, na verdade, agora ficou claro que ele realmente não recebeu um tostão. E isso é o melhor que poderia acontecer, inclusive para o ex-presidente Lula, para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, é talvez o melhor que poderia acontecer, porque agora fica provado que o PT não deu nada, absolutamente nada a esse homem. Não é? Ao se vender para o bolsonarismo e ao trabalhar junto aos militares para tentar achar algum pezinho, alguma coisa que o bolsonarismo, na verdade o próprio Bolsonaro, a Carla Zambelli, todo o entorno de Bolsonaro que se aproximou desse hacker, e inclusive os militares, para tentar conseguir alguma desculpa para questionar as urnas. Ele teria que apurar alguma coisa, usar os seus conhecimentos para fazer isso que está se falando. E, na verdade, em primeiro lugar, é bom que se saiba que os conhecimentos do Walter Delgatti, segundo muitos especialistas em tecnologia, não é tão grande assim, porque, na verdade, invadir os grupos de Telegram da Lava Jato, invadir os celulares da Lava Jato, é muito fácil, qualquer hacker faz isso. Não precisa ser esse hacker e não precisa de um conhecimento descomunal. O que precisa é peito, é coragem de fazer algo assim, até de uma forma que foi possível, inclusive, localizá-lo. Então, tudo aquilo que o Walter Delgatti alardeou, inclusive naquele momento da Lava Jato, ele estava preso, acabou solto, começou a circular pela esquerda, fazer demagogia, tentar se posicionar como um petista histórico e depois ficou como petista de coração, não é histórico, mas de coração, e depois, com a aproximação dele com o bolsonarismo, ficou patente que o que havia mesmo era a busca por recompensa material, recompensa financeira. E aí se começou a dizer, a militância começou a dizer, que o PT teria cochilado ao não contratar o hacker, não dar alguma coisa para ele ficar do lado de cá, para ele não se bandear para o lado de lá. Vejam que o lado de lá comprou o tal do Delgatti, não é? O Bolsonaro e provavelmente os militares, não se sabe exatamente como foi a transação, mas alguma coisa foi dada para ele para trabalhar contra as urnas eletrônicas e, portanto, contra Lula e contra o PT. E o PT, evidentemente, previu que se fosse ele o acusado ou o responsável por efetivamente ter dado alguma coisa para esse sujeito, iria sair como se tivesse pago o sujeito para invadir os celulares da Lava Jato. Então, nesse momento, o ato do Walter Delgatti, ele se mostra como uma prova de que o PT enxergou longe. Não é? Então eu quero passar para algumas notícias que mostram o que é que está acontecendo e a descoberta de que o hacker foi realmente contratado pelos militares, pelo bolsonarismo, pela campanha talvez até do Bolsonaro, para tentar atacar o sistema eleitoral brasileiro. Muito provavelmente, inclusive, é bom que se diga que talvez até houvesse a intenção do bolsonarismo de fazer com que o hacker cometesse algum crime, fraudasse as urnas de alguma forma para imputar isso ao PT. Não é? Ele poderia estar sendo usado como um inocente útil, mas de inocente ele não tem nada e muito provavelmente ele até poderia ter conhecimentos para invadir o sistema do Tribunal Superior Eleitoral,
mas sabendo que aí ele seria acusado, inclusive pelo bolsonarismo, de ser ligado ao PT e ao TSE, ao STF, ele não fez nada. Não se sabe se por falta de conhecimento, por falta de vontade ou porque não tinha o que fazer mesmo, o Delgatti não conseguiu fazer nada. Então vamos ver algumas notícias importantes sobre esse assunto. E aqui nós temos a matéria na Veja de hoje, desta sexta-feira, que diz que o hacker da Vaza Jato se aliou a militares para tentar achar falhas em urnas. Depois de uma reunião com o presidente, o Walter Delgatti entrou na missão rocambolesca a soldo da deputada Carla Zambelli. E uma das bolsonaristas mais fiéis e radicais no apoio ao Bolsonaro, a deputada federal Carla Zambelli, segue com a sua pregação golpista inconformada com a atuação dos tribunais superiores e com o resultado das urnas. Depois de empunhar uma arma nas ruas de São Paulo contra um apoiador de Lula, com quem discutiu na véspera do segundo turno, Zambelli usou as redes sociais para estimular os atos antidemocráticos pelo país e teve os seus perfis bloqueados pela justiça e viajou às pressas para os Estados Unidos, onde inclusive ela está abrigada. Há apostas de que ela não vai voltar para o Brasil. Em breve ela terá que ser diplomada como deputada federal reeleita e vamos ver se ela vem para o Brasil, porque pelo menos ela demonstra acreditar que se pisar no Brasil vai ser presa, e eu acho que essa ordem de prisão já vai acontecer de qualquer forma. Em Nova York, ela tentou se infiltrar sem sucesso na segunda, dia 14, no Lead Brasil Conference, evento do qual participaram ministros do STF, e ela tinha o objetivo de constranger o Alexandre de Moraes e ainda protocolou uma representação na Comissão Interamericana de Direitos Humanos contra os magistrados. Segundo ela, os conservadores brasileiros, muitos dos quais têm contestado as eleições, são censurados pelo judiciário. Na missão rocambolesca de tentar comprovar a todo custo que as eleições foram fraudadas, ou ao menos que são passíveis de fraude, Zambelli vem contando desde agosto com a ajuda de Walter Delgatti Neto, o hacker que ficou célebre com a Vaza Jato e que se converteu ao bolsonarismo depois de se sentir abandonado pelo PT. Na visão dele, a esquerda não foi grata o suficiente pela divulgação das mensagens da Lava Jato que contribuíram para livrar Lula da justiça. O que acontece é que o PT e a esquerda não poderiam dar dinheiro nem cargo para o Walter Delgatti, porque isso sendo descoberto, fatalmente, não se tenham dúvida, iriam anular toda a Vaza Jato e dizer que ele agiu a mando do PT e ainda sobressairia um processo contra o PT e talvez até contra o Lula, porque iriam dizer que eles contrataram um mercenário para incriminar os impolutos membros da Lava Jato, Sérgio Moro à frente. Como comprovou reportagem publicada pela Veja naquela época, o Delgatti se encontrou às escondidas com Bolsonaro no Palácio da Alvorada em 10 de agosto, em reunião articulada por Carla Zambelli. Ela chegou a comemorar a parceria no Twitter e prometeu desdobramentos. Desde o início, a operação coordenada pela parlamentar tinha como objetivo desacreditar as urnas, aproveitando a credibilidade que Delgatti tinha conquistado junto a setores da esquerda. Esse foi o assunto tratado com ele e Bolsonaro na conversa no Alvorada, segundo relatos do próprio hacker a pessoas próximas. Eu vou contra as urnas, elas não conseguirão mais se defender, porque quem está falando agora é o mesmo que eles chancelaram na Lava Jato, disse a interlocutores. Com despesas pagas por Zambelli, sob orientação dela, ele passou um período em Brasília e abriu formalmente uma empresa, a Delgatti Desenvolvimento de Sistemas, em 22 de agosto. Os desdobramentos prometidos pelo parlamentar ocorreram já na sequência do encontro com Bolsonaro. Ao sair da reunião no Alvorada, o hacker foi levado ao Ministério da Defesa para falar sobre as urnas com os militares incumbidos de encontrar falhas no sistema.
Empregar hackers arrepreendidos de seus crimes para ajudar no aperfeiçoamento de sistemas é um recurso comum em grandes empresas. A diferença nesse caso é que a participação de Delgatti na defesa não era conhecida nem pelo TSE, que àquela altura estava em tratativas públicas com os militares sobre a inspeção do código-fonte das urnas em 12 de agosto. Aí a defesa pediu à corte para estender o prazo de acesso a essa parte do sistema, que foi atendido, e enquanto os militares falavam que estavam usando todos os seus conhecimentos para achar a fraude nas urnas, na verdade, o que eles estavam fazendo era basicamente dependendo do Walter Delgatti, que, como explica muito bem a matéria, minha amiga, meu amigo, como explica muito bem a matéria, o Walter Delgatti mesmo disse que se fosse ele a dizer que as urnas teriam algum tipo de problema, ele seria levado muito a sério, porque ele era ligado à esquerda, não é? Foi ligado à esquerda e, inclusive, ajudou a tirar o Lula da prisão com seu trabalho, que, na verdade, agora se sabe, foi feito esperando recompensa financeira. A partir daí da defesa, o hacker encampou o discurso corrente entre alguns militares de que o código-fonte responsável pelo funcionamento das urnas podia sim conter um código malicioso que roubasse votos de Bolsonaro para Lula. Então, na verdade, o hacker ajudou muito o Lula, minha amiga, meu amigo, eu volto aqui, o hacker ajudou muito o Lula, ajudou, mas agora está provado que quem subornou o sujeito não foi Lula, nem foi o PT. De fato, o PT enxergou longe e as críticas de que o partido não segurou o hacker mostram-se erradas, porque alguém que muda de lado tão radicalmente, com base única e exclusivamente em dinheiro, com o interesse monetário como norte, não é alguém confiável para a gente se aproximar. Então o PT fez muito bem de ter pulado fora dessa barca furada que foi ter esse hacker ao seu lado, seria ter esse hacker ao seu lado, porque isso poderia realmente, analisando agora da perspectiva do futuro em relação ao passado, né? De hoje é o futuro daquele passado, hoje se vê que foi muito bom que não tenha sido feito nada, porque o PT e o Lula poderiam ter problemas enormes se tivessem contratado esse sujeito, e agora está demonstrado que tipo de pessoa é. Então, manter distância segura foi uma excelente medida do Partido dos Trabalhadores e provavelmente chancelada pelo próprio Lula. Então, minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a atenção e deixar meu melhor abraço para todo mundo.